hoje a gente está fazendo retrospectiva da graça. Né? Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é a retrospectiva da graça, mas a gente tem esse momento aqui no final do ano, geralmente antes do culto do Natal. E vocês escolheram as 3 palavras que mais impactaram vocês. Eu sei que teve gente que não conseguiu escolher 3. E eu sei que votou mais, tá? Mas é porque eu entendo, é difícil mesmo escolher 3, porque todas impactaram a gente de uma forma diferente, né? Mas vocês escolheram essas 3 palavras que mais nos impactaram. E para isso eu queria chamar os nossos pregadores maravilhosos que pregaram essas palavras também e que pregaram aqui durante o ano, Cherise, Pastor Ray, JP, Mendes e Alê. Uma salva de palmas para Jesus pela vida maravilhosa que eles nos abençoam aqui nesse domingo, né? Nesses domingos. E vai ser muito legal a gente fazer essa retrospectiva da graça. Vai ser muito bom. Gente, é tão bom esse momento da gente... a Amanda falou aqui, né? Da gente chegar agora, a gente está indo para o final do ano e a gente parar para pensar um pouco, né? Como foi o nosso ano e como foi bom a gente viver com Jesus esse ano. Como foi bom a gente estar presente aqui na church. Como foi bom tudo que a gente aprendeu aqui. Tudo que o Espírito Santo nos ensinou. A nós sempre, primeiramente, né? E como a gente cresceu. Eu tenho algo para dizer. Como vocês cresceram? Como vocês amadureceram? Né? E toda a honra, toda a glória ao nosso Jesus, ao Espírito Santo, que está sempre com a gente. E a gente é muito grato por esse ano, muito grato por todas as palavras, muito grato por todos os pregadores, todo mundo que esteve aqui se dedicando, né? E vamos orar para a gente dar continuidade? Amém? Espírito Santo, a gente te agradece demais. Porque você fala, Espírito, você fala com a gente. E é desejo do Pai cuidar de nós, nos mostrar a direção, nos ajudar a crescermos, a amadurecermos espiritualmente, Pai. Sabemos da importância da nossa maturidade espiritual, Pai, e a gente quer te agradecer. Porque cada um de nós aqui, que se abriu, que se rendeu, que buscou, Pai, você preencheu, Pai. Você deu, você mostrou, você nos guiou, Pai, em cada momento, você nos proveu, Pai. E a gente te agradece por isso, Senhor. Obrigada por cada revelação, por cada palavra que o Senhor trouxe para que pudéssemos aprender e crescer, Pai. Nós te louvamos por isso. Nós declaramos que essa noite aqui também, Espírito Santo de Deus, é você quem falará, é você quem fará, é você que trará mais uma vez revelação aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, declaro uma virada de chave mesmo, Pai. Na nossa mente, Pai. Na nossa alma, no nosso espírito, Pai. Que a gente possa escutar a sua voz, Espírito Santo de Deus. Nós nos rendemos a você aqui hoje. A gente abre a nossa mente, a gente entrega o nosso coração a você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei quantos aqui estão curiosos para saber quais foram as 3 palavras. Foi engraçado. Até a Lília ali, ó. Foi engraçado porque lá em casa, a minha mãe. E aí? Quais foram as 3 palavras? Minha mãe está ali em casa, né? Acho que ela pensa assim, poxa, eu tenho que ter algum privilégio aqui, né? De viver essa loucura aqui na casa dos pastores. Preciso saber quais foram as palavras. A gente deixou ela um tempão, né? Curiosa. Mas aí no final a gente falou. Mas sem delongas, vamos lá, né? As 3 palavras mais votadas foi, acho que até nessa ordem, né? Enquanto você espera. Eu não sei quantas pessoas se lembram dessa palavra, enquanto você espera. Teve alguém que votou e que
Depois foi jogando a chupeta fora. Não tem como a gente esquecer dessa palavra, né? E quando Jesus é o centro da minha vida. Então, essas 3 palavras foram as mais votadas. A gente vai falar um pouquinho sobre elas hoje. Vamos comentar aqui, né? Coisas que o Espírito Santo também falou com a gente. E a gente vai começar com Enquanto Você Espera. Né? E quem vai trazer um pouquinho os highlights dessa palavra para a gente lembrar aqui juntos é a nossa querida Cherise. Good evening, guys. Boa noite, galera. Guys, this word really stood out to me. Essa palavra chamou muito minha atenção. I would love to say that I am the most patient person in the world. Eu adoraria falar para vocês que eu sou a pessoa que mais tem paciência no mundo. And the fruit of the Spirit is being developed every day. Mas o fruto do Espírito está sendo desenvolvido todos os dias. There are sometimes I don't want to wait. Mas às vezes eu não quero esperar. When I want it now. Quando eu quero agora. When I want the results now. Quando eu quero o resultado agora. And we live in a world where we have become accustomed to immediate results. E a gente está num mundo que a gente está acostumado com resultados imediatos. Become fluent in 30 days. Se torne fluente em 30 dias. Lose 100 pounds in 90 days. Perca 100 libras em 90 dias. But when Nanda preached this message, Mas quando a Nanda pregou essa palavra, she was talking about the importance of development while we wait. ela estava explicando a importância da gente se desenvolver enquanto a gente espera. Waiting is not a bad thing. E esperar não é algo ruim. There's something that happens to us while we wait. Tem algo que acontece com a gente enquanto a gente espera. We have the opportunity to exercise and practice our faith. A gente tem a oportunidade de exercer e de praticar nossa fé. If we didn't need to practice our faith, Se a gente não precisasse praticar a nossa fé, we wouldn't know the totality, the goodness and faithfulness of God. a gente não ia entender a totalidade, a bondade de Deus. If it was just instant, Se fosse algo só instantâneo, we would take it for granted. a gente ia só levar por vencido, né? And we would be underdeveloped. E aí não seria tão desenvolvido assim. There's a difference when you see a child and you tell the child no. Tem uma diferença quando você vê uma criança e você fala para ela não. No, you can't play with the iPad now. Não, você não pode brincar com um tablet agora. And the child doesn't want to wait. E a criança não quer esperar. So it's not uncommon Então não é não comum, to see incomum a child fall to the ground and Ver- cry, ver uma criança se jogando no chão e chorando. I want to play with the iPad now. Eu quero brincar com o tablet agora. But you see adults Mas você vê adultos who should be more mature. que deveriam ser mais maduros. It's the same with our faith. E a mesma coisa com a nossa fé. The book of James O livro de Tiago talks about you being perfect and complete. fala sobre você ser perfeito e completo. That when you experience this delay or some uncomfortable situations, E quando você experimenta esse delay ou essas situações desconfortáveis, it's not that God's word wasn't true. não é que a palavra de Deus não era verdade. God's word is true. A palavra de Deus é verdade. So the first thing Nanda talked about is what happens to us Então a primeira coisa que a Nanda falou foi o que acontece com a gente when we wait. quando a gente espera. We develop and we exercise our faith, like we said. A gente desenvolve e exercita a nossa fé, como a gente disse. Then she asked what happens to our circumstances. E o que acontece com as nossas circunstâncias? Well, our circumstances are being worked out. Bom, elas estão sendo resolvidas. They're changing to align with God's word. Elas estão mudando para estar alinhadas com a palavra de Deus. They're changing to align with the finished work. Elas estão se mudando para se alinhar com o trabalho, com a obra consumada de Jesus. Circumstances change. Circunstâncias mudam. And that leads to the next point. What happens to God Isso nos leva ao próximo ponto, o que acontece com Deus when we wait? quando a gente espera.
God doesn't change. Deus não muda. He's the same. Ele é o mesmo. His word can be trusted. A palavra dele, a gente pode confiar nela. And Nanda started this message by explaining a few words that were synonymous. E a Nanda começou essa palavra explicando algumas palavras que eram sinônimas, That are related to that period of waiting. que são relacionadas àquele período de espera. She was talking about endurance and perseverance. Ela estava falando sobre a gente perseverar e endurance. Hã? Resiliência? É. And the scripture that she used was Mark chapter 4. E o versículo que ela usou foi Marcos capítulo 4. And in this story, there was a farmer. E nessa história tinha um fazendeiro. And he went to plant seed. E ele foi plantar sementes. And after he planted it, E depois que ele plantou, he slept, ele dormiu, he woke up, ele acordou, he did his everyday activities. ele fez as atividades dele do dia. And as long as that seed was still planted, E enquanto aquela semente ainda estava plantada, that seed did what God created that seed to do. aquela semente fez o que Deus criou aquela semente para fazer. That seed grew. Aquela semente cresceu, Time passed, o tempo passou, and you could see the result of that seed. e você pode ver o resultado daquela semente. But imagine if after 3 days, Mas imagina se depois de 3 dias, he said, I don't see this. você fala, eu não estou vendo nada. This faith stuff doesn't work. Esse negócio de fé não funciona. This grace is too good to be true. Esse negócio de graça é bom demais para ser verdade. Let me just take the seed out. It doesn't work. Deixa eu só tirar a semente daqui porque não funciona. He would never see the harvest. E aí você nunca ia ver a colheita. We must allow this seed to stay planted. A gente tem que permitir a semente de ficar plantada. We can water it with the word of God, A gente pode regar ela com a palavra de Deus, but we don't give up on it mas a gente não desiste dela. because God's word is true. Porque a palavra de Deus é verdade. So if you are in a waiting time right now, Então, se você está num tempo de espera nesse momento, maybe the circumstances have not changed yet, talvez as circunstâncias não mudaram ainda, God's word will change circumstances, mas a palavra de Deus vai mudar as circunstâncias. and you will see the result. E você vai ver os resultados. God's word is the incorruptible seed A palavra de Deus, ela é uma semente incorruptível, that will always bring the result. que sempre vai trazer resultados. So have patience, Então tenha paciência. and during this time you can rest while you wait, E durante esse tempo você pode descansar enquanto você espera. because when you are resting, Porque quando você está descansando, you know it's God and his grace that is causing everything to turn in your favor. você sabe que é Deus e a graça dele que está fazendo tudo correr a seu favor. Amen. Amém? E interessante que a Cherise estava falando sobre quando ele plantou, ele foi dormir, no dia seguinte ele fez as atividades diárias dele. E aí isso me trouxe, quando eu estava revendo a palavra, isso me trouxe uma lembrança de que existem dois tipos de espera. Existe uma espera que é um aguardar, você fica parado ali, só esperando as coisas acontecerem. Mas existe uma segunda espera que é o perseverar. E a Nanda falou disso também na palavra. O perseverar, ele prevê uma ação. Então, quando a gente planta alguma coisa, quando o lavrador planta alguma coisa, ele não planta, esquece e vai embora. Ele planta, mas antes de plantar, ele adubou o terreno. Depois que ele plantou, ele continua aguando. Ele continua se certificando de que não tem nenhuma praga ao redor que vai destruir aquela plantação. Alguma coisa que, por mais que eu não esteja vendo o resultado ainda, mas eu estou vendo que está aparecendo alguma coisa em cima da terra que vai abafar aquela planta quando ela subir. Então, eu cuido para que aquilo não aconteça. Então, às vezes, o esperar não é simplesmente a gente ficar parado esperando olhando para o teto, mas agir segundo aquilo. Quando a gente tem a semente, quando a gente entende que a semente é um propósito que Deus colocou na vida da gente, é um pedido que nós fizemos, a gente continua se movendo em direção segundo a palavra. Daí a necessidade de estarmos sempre em contato com a palavra, mas a gente continua se movendo em direção ao que Deus colocou no coração da gente, aquilo que a gente pediu, aquilo que a gente espera.
E essa palavra espera, e aí eu achei bastante interessante, eu fui entender essa palavra espera. Essa palavra espera, lá no Antigo Testamento, usando um texto que a Nanda leu, de Isaías 40:31, ele fala assim, eu vou ler uma série de versículos, eu vou ler bem rapidinho, vai estar projetado, mas vai me acompanhando. Em Isaías 40:31, que é a passagem que Nanda usou, fala assim, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse esperar, essa palavra esperar é vekoye. O mesmo original, a mesma origem dessa palavra, a mesma raiz dessa palavra, está lá de novo em Salmos. Espera no Senhor, Salmos 27:14, diz assim, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse espera, pois, no Senhor é a mesma espera. É a mesma origem da palavra lá de cima, o mesmo vekoye. Depois, lá em Salmo 62:5, fala o seguinte, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Aí, esse espera somente em Deus e o esperança são o mesmo vekoye. Aí, eu fiquei curioso. Eu falei, beleza, a gente está vendo em hebraico, né? Aí eu tive por curiosidade, eu peguei a Bíblia hebraica, a tradução hebraica do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas aí eu peguei a versão hebraica do Novo Testamento. Quer dizer, são pessoas que vieram descendendo e traduzindo a Bíblia e chegaram no hebraico, certo? Lá em Tiago 5, versículos 3 e 4, diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Adivinha que palavra que é essa esperança no final? O mesmo vekoye. Por que isso é interessante? Por que isso chamou tanto minha atenção? Porque esse esperar é justamente uma interpretação que a gente não pode ter equivocada. Não é esperar de eu estou aqui parado esperando, aguardando acontecer. Esse esperar desse versículo, lá de Isaías, ele está falando de um esperar no sentido de uma esperança. Essa palavra vekoye, a origem, a raiz dela, quando você coloca uma letrinha na frente que vira masculino, que vira um adjetivo masculino, vira esperançoso. É a pessoa que tem esperança, é a esperança que eu deposito em alguém. Quando eu espero no Senhor, eu não estou esperando que o Senhor faça aquilo que eu pedi, ou aquilo que a palavra está dizendo, eu não fico aqui parado esperando que alguma coisa aconteça. Eu coloco a minha esperança no Senhor, é isso que ele diz para a gente, coloque a tua esperança no Senhor e segue segundo o que a palavra te propõe. Isso foi o que chamou muito, muito minha atenção. E o que a Cherise falou também, existe um tempo para que as coisas aconteçam. Existe um tempo em que a semente está lá embaixo da terra e ela está ali só germinando. Depois ela começa a crescer. E a palavra fala isso. Depois vira uma árvore. Depois vem o fruto. E aí eu vejo o fruto. E aí eu preciso entender que ainda talvez não seja o tempo. Porque se eu tirar esse fruto, se eu colher esse fruto e quiser comê-lo antes da hora, embora eu esteja vendo, começando a ver o fruto, ele pode ainda não estar pronto. Aí é quando eu quero emagrecer 100 pounds em 90 dias. Eu começo a perceber que minha barriguinha está diminuindo, está tudo certo, cheguei onde eu queria, então aqui para frente vai ser fácil. Não é assim que funciona. Existe um tempo para as coisas. E um outro paralelo que eu achei muito maneiro é que quando um lavrador ele planta alguma coisa, quanto tempo demora entre o cara se tornar um lavrador e falar assim, não, agora eu vou começar a plantar para viver. E ele plantar de verdade e começar a colher as coisas no tempo certo. Colher certo e produzir bem, produzir a 100 por 1. Existe um tempo também de aprendizado no lado do próprio lavrador para saber a hora de agir. E nós, gente, como os lavradores que estamos ali, recebendo a semente, sendo a terra fértil para que ela cresça e vamos colher isso depois, nós também como lavradores temos alguém para ensinar a gente. Assim como o lavrador cresceu numa família de lavradores e o pai dele ensinou, ou o cara, foi no Senai fazer um curso, ou ele, enfim, de alguma maneira alguém ensinou isso para ele, nós também temos aqui quem nos ensina. A gente tem a palavra de Deus conosco que nos diz quando isso deve acontecer, como deve acontecer. E mais importante do que tudo isso, eu tenho o Espírito Santo em mim, que é quem vai me dizer, está na hora. Eu estou vendo o fruto, que legal, eu estou vendo o fruto, mas calma, teu fruto não está maduro ainda.
Ele está ali, ele apareceu na árvore, mas calma, que ele ainda não está maduro. O Espírito Santo em nós é quem vai nos ensinar, quem vai trazer para a gente esse momento. Ele nos ensina e ele nos indica qual é a hora certa. É muito isso, assim, porque você estava falando ali, né, sobre esperar, sobre não agir, sobre agir. Eu acho que muitas vezes a gente fica nessa dúvida, né? Ah, então eu espero ou eu ajo, né? E quando você finalizou ali, você respondeu, né? Porque a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Então isso é o mais importante, né? Quando não fazer nada, porque às vezes não tem que fazer nada mesmo. Às vezes é só para você esperar, aguardar. Você já deu um passo, você já agiu em fé. Você já fez aquilo que o Espírito Santo te levou a fazer. Às vezes você vai ter que agora esperar mesmo. Esse é o que a gente chama de perseverar. Confiar de que Deus está no controle daquilo ali. Né? E como que eu sei, Nanda, quando esperar, quando não fazer nada, quando agir? A gente não está sozinho nessa. Você não está sozinho nessa. Você tem o Espírito Santo de Deus para te conduzir. Ah, e como que eu ouço Ele, Nanda? A gente precisa ter contato. Quanto mais contato a gente tem com a palavra, quanto mais a gente conversa com Ele. Porque o Espírito Santo, Ele simplesmente está disponível. Quanto mais você pergunta para Ele, sabe aquela pergunta meio de maluco, assim, que você está falando, que você acha que você não está falando com ninguém? Mas na verdade você não está maluco. Quem acha que é maluco é o de fora, que ainda não tem a noção de que nós temos o melhor conselheiro do mundo, que é o Espírito Santo. É você falar: Espírito Santo, o que eu faço agora? Pergunta, cria esse hábito. Cria esse hábito de perguntar, de conversar com Ele, de expor o seu sentimento. E aguarda, ouve Ele, porque eu te garanto uma coisa: Ele vai falar. Ele vai te conduzir. Ele vai te trazer a paz, Ele vai te dar a solução. Então, eu acho que o esperar, a gente precisa estar com o Espírito Santo. Sem Ele, é impossível esperar. Mas com Ele, a gente consegue. Ele nos capacita a isso, né? Só queria comentar. Não sei se mais alguém quer comentar sobre essa palavra. Amém? Então, a gente pode ir para a próxima, que é jogando a chupeta fora. Pô, que título, né, gente? É muito legal, às vezes, quando a gente tem esses títulos assim diferentões, porque a gente guarda, né? A gente guarda na nossa mente. E essa palavra foi uma palavra do Reginho, né? Mais conhecido como Reinaldo. E eu não sei quantos aqui vão lembrar, mas ele começou a palavra com um vídeo, né? De um neném. Né? Quem tem neném que se acostumou com chupeta sabe o que é tirar a chupeta do neném. Né? Graças a Deus, o Joshua, eu às vezes até queria que ele pegasse uma chupeta, gente. Porque às vezes ele estava chorando muito. Eu falava assim: meu filho, pega essa chupeta. Ai, mas ele não pegava. Mas assim, eu fico imaginando, né, quando a criança ali não quer largar a chupeta. E aí ele mostrou um videozinho de uma criança que o pai amarrou um balão na chupeta, né? E aí o pai tira, né, a chupeta junto com o balão e joga com gás hélio para o ar. E a criancinha faz assim, né? Tchau, chupeta. E ela tá ali super de boa, porque ela entendeu que ela está indo para uma nova fase, que ela está indo para um outro período ali, que ela está amadurecendo e que agora não é mais momento de chupeta, né? E aí, então, ele traz esse exemplo comparando a gente, né? Que a gente precisa amadurecer, que a gente precisa jogar a chupeta fora, né? Em nome de Jesus, né? E se eu pudesse resumir, eu escrevi uma frase aqui, que eu acho que foi mais ou menos isso que você quis dizer na sua palavra. Coloquei um resuminho aqui. O que o Reinaldo quis dizer pra gente foi: gente, pelo amor de Deus, que ele falou isso várias vezes durante a palavra, vamos buscar entender que viver uma vida plena está totalmente relacionado à nossa maturidade espiritual. Não é mais ou menos isso? Pelo amor de Deus, vamos entender que viver uma vida plena está totalmente relacionado com a nossa vida espiritual.
sabe? E ali ele falou sobre o Joshua. Ele citou o exemplo do Joshua. Ele falou, caramba, meu filho, eu estou ali provendo tudo que ele precisa. Eu já arrumei ele, eu já troquei a fralda, eu já dei o remedinho para dor, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Ele está ali perfeito na plenitude, mas ele ainda está chorando. E eu fico me perguntando, cara, por que ele ainda está chorando? E aí ele falou que pensou, talvez seja porque ele não tem noção de que ele já tem tudo que ele precisa ali. E aí ele comparou a gente, às vezes, com esse bebê. Que quando a gente... Sabe quando não dá certo aquilo que você planejou? Sabe quando faltou algo que você quis? E aí, muitas vezes, o que acontece? O que a Charisse mencionou. Muitos de nós ainda nos desesperamos completamente. Muitos de nós ainda choramos e berramos e agimos como um bebê espiritual. E ele falou que quanto mais a gente vai conhecendo a Deus, quanto mais a gente vai se relacionando com o Espírito, quanto mais a gente vai conhecendo na palavra o que eu já possuo, quem eu me tornei em Cristo, tudo que eu já tenho nele, quanto mais a gente vai conhecendo isso, gente, é líquido e certo que a gente vai se desesperando um pouco menos. E ele falou, tudo bem da gente, às vezes, se assustar com a situação, sabe? Mas quanto mais eu vou conhecendo o que eu possuo em Cristo, quanto mais eu vou entendendo o que Ele realmente me deu, quem eu realmente sou, filho do Deus Altíssimo, que é dono de tudo, e eu sou filho e recebi toda a herança, mais tranquilos a gente vai ficando diante de situações difíceis. Mas não tão desesperados, a gente pode por um momento se desesperar, mas no outro momento a gente já se lembra de quem nós somos, do que Jesus nos deu, e a gente não aceita aquilo, e a gente declara a palavra, e a gente vive aquilo que Jesus conquistou para nós. E aí, você colocou assim, né? Às vezes a gente se pergunta, por que as coisas não andam na minha vida? E ele falou, você já parou para pensar que isso provavelmente está relacionado com a sua maturidade espiritual? Porque Deus quer que você cresça, Ele quer que você viva coisas maravilhosas, mas muitas vezes a gente precisa amadurecer para que Ele possa entregar certas coisas para a gente. É preciso haver um amadurecimento. Você falou, eu não vou dar para o meu filho coisas que ele não sabe lidar ainda. Eu preciso que ele amadureça para que então eu possa dar. Né? E isso me fez pensar muito quantas vezes muitos filhos e filhas recebem aquilo que tanto buscavam, aquela bênção. E depois que estão vivendo a vida bem, que receberam a bênção, que estão estabilizados, quantos não se afastam de Deus? Quantos? Gente, é muitos. Sem se tocar de que eles precisam de Deus para manter aquilo ali. Para fazer aquilo ali crescer. Elas precisam de Deus, a gente precisa da sabedoria de Deus. A gente precisa do Espírito Santo nos guiando, nos mostrando. Então, sabe, a gente precisa lembrar que a nossa vida, a nossa maturidade espiritual está totalmente relacionada a vivermos essa plenitude de vida. E você citou algumas frases que me chamaram a atenção, né? Que você falou assim, pessoas maduras amam como Jesus amou. E aí eu fiquei pensando, gente, amor é o nosso maior dom. Não existe um dom maior do que amar. E aí você falou, uma pessoa madura ama como Jesus amor. E você falou algo muito legal também, que você falou assim, pessoas maduras ouvem a voz de Deus. Como é importante a gente ouvir a voz de Deus na nossa vida o tempo todo. Né? E você citou uma frase, você falou, bebês espirituais precisam que lhes digam o que fazer. Filhos maduros são guiados pelo Espírito. Vou repetir aqui essa frase. Bebês espirituais precisam que sempre tem alguém lhes dizendo o que fazer. Filhos maduros são guiados pelo Espírito.
É claro que um conselho é bênção. Você desabafar com alguém que você sabe que vai ter algo a te acrescentar é maravilhoso. Isso faz parte do cristianismo. Isso faz parte de coisas que Deus quer falar com você. Mas ninguém vai falar como o Espírito fala com você. Ninguém tem a sabedoria que o Espírito Santo tem. Ele sabe exatamente o que está no coração do Pai para a sua vida. Então, a gente volta até um pouquinho como a gente finalizou a palavra, né, sobre esperar. Da importância do Espírito Santo na nossa vida, da importância da gente ter essa comunhão com Ele. Porque é esse nosso relacionamento, é esse nosso entendimento de que a gente se tornou, do que a gente tem. O Espírito Santo traz para nós essa revelação. E eu queria finalizar com Gálatas, que você citou ali, como um filho nada difere do escravo se ele não sabe da herança dele. Ou seja, você vive como um escravo. Um escravo, quando parece que tem algo que vai faltar, ele se desespera. Porque ele é um escravo. Ele vai receber o que sobrou, o que dá. Então ele fala ali em Gálatas, Paulo fala ali, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, ou seja, pessoas que cuidam das coisas da herança deles, que no caso ali era a lei, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, quando vivíamos de acordo com a lei, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando Cristo morreu e ressuscitou e nós recebemos a plenitude de tudo que nós precisamos, de que nós possuímos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam na lei, para que recebêssemos então a adoção de filhos. Você é filho. E por isso vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. E assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também tornou você herdeiro. E essa é a nossa posição. Amém. Que palavra maravilhosa. Posso comentar? Sim, por favor. Meu Deus, gente. Posso quebrar o script rapidinho? Gente, quem é grato aqui pela vida dessas pessoas, cara? Eu não sei, assim, se vocês aqui, mas eu quando sentei nessa cadeira, cara, eu tive essa visão aqui. Cara, me veio um molho, assim, no meu coração de admiração por cada um, cara. Cada um de vocês. Tem alguém aqui grato, gente? Amém. Meu Deus, cara, você pode aplaudir a Jesus pela vida dessas pessoas, cara. Meu Deus, a gente é grato, cara. Eu acho que a gente talvez espiritualmente falando, nosso abdômen deve ser o mais sarado, né? Porque a gente, quando sobe aqui, dá um nervoso, cara. É um nervoso na barriga. Mas a gente se preocupa, tem tanto zelo pela palavra que a gente vai trazer, né? No sentido, assim, de não trazer algo que vem do nosso ego, do nosso interior, no sentido de, cara, um ego meu, mas, cara, o que Deus quer falar para a igreja, né? E, gente, amadurecer, cara. Amadurecer, jogar a chupeta fora. Meu Deus, alguém aqui precisa amadurecer? Eu preciso, gente. Eu preciso demais. Eu acho que a vida é sobre amadurecimento, né? E eu preciso pensar da seguinte forma. Cara, que bom que eu já amadureci até aqui. Eu já me sinto maduro de certa forma, mas eu ainda preciso me considerar imaturo, no sentido eu preciso aprender mais, eu preciso crescer. E a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. E se eu me considero maduro o suficiente, eu não ouço, cara. Eu não acho que eu preciso ouvir. Cara, um dos segredos da minha vida que mais fizeram a diferença no meu crescimento pessoal é um ouvido sedento, cara. Eu entrar pela porta da igreja e já no caminho para a igreja pensando, eu quero ouvir Jesus, eu quero te ouvir, eu quero crescer, me ensina, Espírito Santo. E os verdadeiros filhos de Deus, né, os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. Romanos 8,14. Nós que somos filhos de Deus, a gente tem um Espírito Santo que pode nos guiar para a maturidade, que é um processo, inclusive, de espera, né? E, cara, eu preciso ter essa sede, eu preciso ter essa fome de querer ouvir, de vir para cá. Cara, você entende que se você entrar na igreja e
e, cara, estiver distraído com o ouvido, cara, você não absorve tanto. Mas quando você vem para cá, ou durante a semana, você ouve a palavra, está em contato com a palavra, não é uma questão de aonde você está ouvindo a palavra, simplesmente, mas de uma postura da sua vida, de querer crescer. Cara, crescer é bom, jogar chupeta fora é bom demais. Meu Deus, o crescimento, gente, espiritual, ele está relacionado ao Espírito Santo, né? E qual é a fórmula para o crescimento do cristão? Não tem a fórmula do bebê, que a gente alimenta o bebê, tem a fórmula, né? Que alimenta o bebê, aquela fórmula que traz nutrientes que o bebê precisa. Cara, a fórmula para crescimento do cristão é o fruto do Espírito, é o Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência para esperar, paciência com os outros, paciência comigo de entender que o meu crescimento é um processo, paciência, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cara, quem tem o fruto do Espírito, quem ama, sabe que foi amado, quem é paciente, quem é alegre, tem paz, cara, tem alegria de viver, é bondoso, são sinais de uma pessoa madura. E como que eu acesso isso? Cara, ouvindo o Espírito e perguntando para Ele, Espírito Santo, me ensina nessa manhã, me ensina nessa noite. Cara, abre seu coração nessa noite. Não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é o estado que você se encontra, se está num momento alegre da sua vida, se está num momento sombrio, escuro. Cara, abre seu coração para o que está sendo dito aqui. Muitas das vezes a gente se sente muito falho, né, gente? A gente sobe aqui e fala, meu Deus, cara, como é que Deus me usa, gente? Como é que, não é uma confissão nossa, a gente fala, cara, eu me sinto tão, às vezes, pequeno, e Deus vem aqui e me usa de uma forma que eu nem imagino. É o Espírito Santo que vai entregar para você, cara. A gente está aqui como um mensageiro, né? Como um vaso, um instrumento nas mãos de Deus. Mas é você confiar que o Espírito está entregando para você essa palavra. Então, cara, abre seu coração, vamos crescer, crescer é bom demais. E é isso. Amém? Eu queria comentar sobre essa palavra e compartilhar uma experiência pessoal. Eu fui uma criança que chupei chupeta. E eu não sei com quantos anos exatamente eu me livrei dela, mas eu era velha o suficiente para lembrar. Porque foi uma experiência muito marcante para mim, eu lembro até hoje. E a minha mãe fez eu jogar chupeta pelo muro da casa do vizinho para os cachorros comerem chupeta. Só que eu não queria jogar chupeta. Eu gostava dela. Ela me trazia conforto quando eu era criança. E eu tinha medo de perder ela, eu tinha medo de jogá-la fora. E às vezes é isso que acontece com a gente hoje. A gente tem medo de sair daquela zona de conforto. Aquilo que a gente está acostumado a nos dar, aquele sentimento de tá tudo bem aqui, tô feliz aqui, tô confortável aqui. Mas no momento que você se livra daquela chupeta e você sai da sua zona de conforto, que é quando você cresce. Que é quando Deus tem algo a mais para você ali, além daquilo, né? E esse conforto, assim, tá muito ligado a gente confiar nele, né? Porque o confortável é quando eu estou no controle da minha situação. Eu estou comandando conforme a força do meu braço. Isso é o conforto. E quando eu jogo a chupeta fora, eu tenho que começar a confiar mais nele. Tenho que começar a viver mais pela fé. Eu preciso crer mais, né? Então, eu acho que... E o comentário do Mendes foi maravilhoso, porque é a palavra que nos traz amadurecimento, né? O Ray falou muito isso nessa palavra. Você falou, é através da palavra, né, que a gente cresce e tá vindo aqui com esse coração é o segredo, né? Sim. Gente, eu lembrei de uma coisa. Eu não sei se tem alguém aqui que de repente está pensando, está num momento difícil da vida e está ouvindo a palavra, mas sente que não tem efeito. Cara, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, cara, que ainda que pareça que não está surtindo efeito, na sua alma, na sua carne, está, cara. E Deus está abrindo portas na sua vida
para que você encontre alguém. Cara, a minha dependência de Deus me levou a estar com pessoas que me abençoaram e fizeram crescer. Então a palavra de Deus, ela vai dirigindo a nossa vida, gente, e levando a gente onde a gente precisa estar. É a palavra de Deus, a confiança, ele vai abrindo as portas que a gente precisa para estar com pessoas que vão nos ajudar a crescer. Então não é algo só místico, que a palavra de Deus... Não, ela é poderosa, ela é de verdade. E ela abre portas para a sua vida e ela vai te levar, permaneça confiando em fé, cara. Que vale a pena e Deus vai abrir portas, amém? Amém, amém, em nome de Jesus. E tem uma coisa muito importante que a gente precisa se lembrar, que crescer em maturidade e viver pela fé é viver pela fé. Não é pelo que eu estou sentindo, não é pelo que eu estou achando. Exatamente. Enquanto você espera, a Nanda também falou sobre isso, sobre não viver por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto, por aquilo que acontece, não pelo que é lógico, pela lógica desse mundo, mas viver pelo que eu creio. E existem muitos momentos na vida da gente que a gente precisa viver pelo que a gente crê. A gente precisa, antes de mais nada, gente, eu não sei dizer quantas vezes isso aconteceu comigo, principalmente no começo, quando eu comecei a frequentar a Nova e a conversar com pessoas e a falar, cara, começam a acontecer umas coisas na vida da gente. Você fala assim, não tem lógica, não é possível, não sei como isso vai. Aquela hora que você não sabe onde está a resposta, não sabe o que vai acontecer. Esse é o momento em que a gente anda em fé. Andar em fé é, antes de mais nada, posicionar aonde eu creio, o que eu creio, como eu creio, e me direcionar e andar em direção àquilo que eu creio. Não é o que está ao meu redor, não é o que alguém me falou, não interessa quem falou. Então, assim, meu vizinho é uma pessoa maravilhosa, ele é super gente boa, tão amoroso. Aí ele me joga uma notícia que não tem... Cara, acaba comigo. Ok, mas aonde está o teu posicionamento de crescimento? Eu vou ao médico, é o melhor médico que existe no país. Ele falou que eu tenho uma doença que não tem jeito. Aonde está o teu posicionamento? É segundo o que ele está te falando ou é segundo aquilo que você crê? No que você está crendo? Você está crendo no que a circunstância está te colocando ou você está crendo naquilo que o Espírito Santo falou com você? E, gente, aí eu vou falar de experiência pessoal, tem hora que a gente não consegue escutar o que o Espírito está falando com a gente. A gente está atribulado, a gente está com o coração remexido, a gente está com a cabeça... Esse é o momento em que a gente se posiciona segundo a palavra e segundo o que eu creio. E aí eu espero, eu aguardo, eu não me movo enquanto o Espírito Santo não me diz para onde eu vou. Mas antes de qualquer coisa, eu não me movo, mas eu também não desisto. Eu não deixo de lado, eu não paro, eu me mantenho posicionado segundo aquilo que eu creio. Se eu sei que Deus colocou no meu coração um propósito e eu ando em direção a esse propósito, não tem como isso estar errado. Se foi Ele quem me entregou o propósito, é Ele quem vai me capacitar para cumprir esse propósito. Então, eu quero só o que eu parei para comentar para dizer uma coisa para vocês assim, muito importante, que foi muito importante para mim, e eu sei que tem gente que precisa escutar isso, gente. Às vezes tá tudo parecendo estranho, nada está fazendo sentido, a gente se sente completamente perdido, mas a gente se posiciona segundo o que a gente crê. Eu falo da experiência pessoal porque em vários momentos, eu juro para vocês que eu teria desistido de tudo isso. Que eu não estaria aqui hoje, que eu não estaria ali servindo, que eu não estaria na igreja. O que me manteve foi o meu posicionamento segundo o que eu creio. Porque cada fio de cabelo dos meus sentimentos, das minhas emoções, daquilo que eu via ao meu redor, me indicava para desistir, para deixar de lado. Larga isso para lá. O que você está fazendo ali na frente? O que você está fazendo... conversando, falando isso com as pessoas. Cara, o que você está falando com as pessoas que Deus te provê se você não está tendo dinheiro para pagar aquela conta? Isso aconteceu comigo, gente. Pensamentos que vêm na cabeça da gente. Quando esses dardos vêm na cabeça da gente, é um momento que a gente se posiciona pelo que a gente crê. Eu decido crer no que a palavra fala. E ela diz que o meu Deus me provê. Não interessa se eu não estou vendo essa provisão, mas a palavra me diz que Ele provê. Então Ele vai prover. E eu sigo em direção ao que a palavra me diz, aquilo que eu creio. E não o que o meu próprio sentimento está me dizendo.
E agora, como pai, falando como pai, né? Tudo que acho que todo pai quer é não ver o filho retroceder, é ver o filho avançar, não ver o filho desanimado. Quem não fica triste ao ver o filho desanimado, né, gente? A gente fica muito triste ver nossos filhos desanimados, e assim é o nosso pai. E nós, como pastores, líderes dessa igreja, gente, a tristeza que a gente sente no nosso coração quando a gente vê a nossa família aqui, ó, membros da nossa família, às vezes desanimados com as circunstâncias da vida, sabe? A gente está vendo filhos amados que têm a provisão plena de tudo, se abatendo com questões da vida, porque não tem uma convicção no seu coração, uma consciência de quem são genuinamente, filhos do Deus Altíssimo. Meu Deus, gente, sabe? E uma pergunta que nessa palavra bateu forte no meu coração, que o Espírito Santo falou, caramba, vocês estão aí chorando porque não sabem quem são. Já parou para pensar que aquilo que está faltando acontecer na sua vida, aquilo que você está esperando há tanto tempo, coisas que vocês estão sonhando, coisas que vocês vieram para cá, para esse país, sonhando que iria acontecer, já pararam para pensar que isso talvez não esteja acontecendo porque vocês não estão amadurecendo espiritualmente? E aí tu está colocando na culpa em Deus. Deus é um Deus, ele não é tão bom assim como o Ray fala. Ele não é tão bonzinho, tá vendo que eu tô aqui passando um sufoco e não agiu ainda nas coisas que eu preciso. Será que é isso? Ou será que é você que não sabe quem seu pai é? Qual é a intenção do seu pai? A coisa que a gente mais escuta são filhos incondicionalmente amados, esperando algo de Deus e dizendo, se Deus quiser. Se falar se Deus quiser, você já está dizendo que você não sabe qual é a vontade de Deus. Se a gente vive pela fé, tu já está sendo incrédulo. Caramba, já pararam para pensar? Qual que é a vontade de Deus para a tua vida? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se aquilo que tu está esperando é bom para você, é perfeito, é agradável, essa é a vontade do seu Pai para você. Amém, gente? E posso já ir no embalo? Eu vou comentar sobre a palavra da Nandinha, né? Que foi uma palavra que eu acho que mexeu muito com a gente. Nos fez refletir muito sobre como está a nossa vida espiritual também, que foi a palavra com o tema Quando Jesus é o centro das nossas vidas, né? E foi uma reviravolta na mente de todo mundo, né? Foi o comentário geral assim que eu vi de todo mundo da igreja, que ela trouxe para a gente o entendimento, né? Sobre a diferença entre nós priorizarmos algo e algo ser o centro da nossa vida, né? A diferença entre a gente priorizar Jesus e a gente ter Jesus como centro das nossas vidas, né? Ela até projetou uma imagem que eu pedi para projetarem também. Achei perfeito esse daqui, né? Lele que fez. Perfeito, isso daqui é perfeito. Isso daqui dá para a gente ter um entendimento muito claro da diferença que é você priorizar algo e você priorizar Jesus na sua vida e você ter Jesus como centro da sua vida. Quando a gente prioriza Jesus, a gente está dizendo que o centro da nossa vida somos nós somos o centro das atenções do universo, e por nós sermos o centro de tudo, nós temos essa capacidade de colocar Jesus em primeiro lugar e depois as outras coisas. E a gente escuta muito aí fora as pessoas falando, né? Coloca Jesus como prioridade da sua vida e tal. E nessa palavra que a Nanda trouxe, a gente pôde ver, né, o real impacto dessa diferença entre Jesus ser a prioridade e Ele ser o centro da nossa vida. Quando Jesus é o centro da nossa vida, nós deixamos de ser o centro e Ele passa a sustentar tudo sobre as nossas vidas. Amém? E ela trouxe até a definição, o significado de prioridade no dicionário, né? Refere-se àquilo que deve ser feito ou colocado antes de outros itens devido à sua relevância.
Nós somos o centro e as áreas das nossas vidas são colocadas em uma devida ordem. Já o significado de centralidade no dicionário refere-se à posição ou situação de ser o centro de algo, seja um espaço físico ou uma estrutura conceitual. É quando Jesus é o centro e todas as coisas ou áreas das nossas vidas estão firmemente centradas nele. Todas giram em torno dele, de Jesus. Prioridade é sobre colocar, centralidade é sobre ser. Forte isso, né, gente? E eu quero ler esse versículo de Colossenses 1, 15 e 20, que fala o devido lugar de Jesus, fala onde o próprio Deus colocou Jesus. Colossenses 1, 15 a 20 fala: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Gente, nele tudo subsiste. A gente precisa, tudo só tem vida com Jesus. Subsistir fala sobre existir, para permanecer vivendo e existindo. Todas as coisas precisam de Jesus. Nós, separados de Jesus, sem ter Jesus como centro das nossas vidas, somos como peixes fora d'água. A gente fica se batendo por um tempo, ainda tem vida ali, né? O peixe sai e fica ali se batendo por um tempo, mas logo morre, porque precisa estar dentro do mar para ele viver, assim como nós. Quando a gente tem Jesus como centro das nossas vidas, a nossa vida está completamente, inteiramente sustentada e cuidada por Ele. Amém, gente? E 3 pontos que a Nanda trouxe sobre qual o efeito, né, que isso gera em nossas vidas quando Jesus é o centro das nossas vidas, né? E ela citou 3 exemplos aqui do que acontece nas nossas vidas quando Jesus é o centro. É que o primeiro, quando Jesus é o centro das nossas vidas, nós temos paz e refrigério para a nossa alma. Olha que bênção, gente. Eu quero saber aqui, quem na América, quem consegue viver aqui um ano inteiro sem ter um dia preocupado? Levanta a mão se tu tem coragem. Cara, a preocupação fala sobre achar que as coisas ainda dependem de nós, né? Estou preocupado com o que vai acontecer, o que vai ser da minha vida. Quando eu tenho Jesus como centro da minha vida, eu vivo em paz. Eu tenho refrigério para minha alma. E ele falou em João 14, 27, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não perturbe o seu coração, nem tenha medo. Quando Jesus ele é o centro da nossa vida, a gente pode ter paz em todos os tempos. Umas frases legais que a Nanda falou, nós podemos descansar nele porque ele é o nosso bom pastor. Quando a nossa vida gira em torno dele, somos mantidos nessa paz e seremos completos por dentro e por fora, experimentando cada vez menos doenças, enfermidades, depressão, pensamentos sombrios ou negativos. Permita que Jesus seja o centro da sua vida e cada vez mais a paz dele tomará lugar na sua mente, no seu coração e na sua alma. Amém, gente? Diferença de quando a gente tem Jesus no centro das nossas vidas. O segundo ponto que ela falou foi quando Jesus é o centro das nossas vidas, nós descansamos nas suas obras, das nossas obras. Cara, isso foi muito legal, porque
Quando Jesus é prioridade na nossa vida, a gente também tem a nossa lista de atividades, de coisas que a gente tem que fazer. Nanda falou muito sobre o jejum, né, gente? Que é um assunto muito falado nas igrejas, né? Sobre como uma obra para se obter algo, né, da parte de Deus. E descansar em Jesus, ter Jesus como centro das nossas vidas, é descansar na obra consumada de Jesus. Saber que no sacrifício dele nós recebemos a plenitude de vida. E é interessante como, desde a criação do universo, do mundo, Deus ele já ensina sobre o descanso. Né? Primeiro ele criou todas as coisas, no 6º dia, depois que tudo já estava pronto, ele criou o homem. E no dia seguinte, primeiro dia de vida do homem, o que Deus fala para ele? É descanso. Esse é o dia que a gente descansa, que a gente vive no descanso, né? E na própria lei, Deus também deu esse mandamento lá em Êxodo 20, do 8 ao 10, quando Deus falou que no 7º dia ninguém, absolutamente ninguém deveria trabalhar, mostrando a importância do descanso. E depois, quando Jesus vem, ele se mostra sendo o sabá, sendo o dia do descanso, né? Deus ele falou para o povo da antiga aliança que eles deveriam guardar o sábado como sendo o dia de descanso deles. E aí no Novo Testamento, Jesus chega se apresentando como o Senhor do sábado. Ele chega se apresentando como sendo o descanso. Ele é o nosso descanso. Quando a gente tem Jesus como centro das nossas vidas, nós descansamos no estar consumado. O que o estar consumado representa para você, church? Quem já parou para meditar, acordar de manhã e pensar, Jesus, quando você falou está consumado, o que tu quis dizer? Quem já perguntou isso para Jesus? Não precisa levantar o braço não, gente. É só uma meditação, sabe? Vamos fazer isso, church? Quero convidar a igreja a fazer isso. De manhã, parar para pensar, esse está consumado, o que significa isso? O que isso representa para mim? Uma obra completa na tua vida. É o Filho de Deus morrendo no nosso lugar, se tornando Senhor e Salvador das nossas vidas, entregando tudo que Ele tinha a nós que não tínhamos nada, nos tornando filhos de Deus. Amém? Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isso é maravilhoso. E o terceiro ponto da Nandinha foi: quando Jesus é o centro, nós deixamos de ser o centro. As coisas não passam mais a ser somente sobre nós. O povo da nova aliança não vem para a igreja, eu vou para receber. O povo da nova aliança já recebeu plenitude de Deus e a gente transborda. A gente vem para a igreja para servir uns aos outros, amém, church? Deus precisa da nossa união, precisa que a gente entenda que nós em Cristo Jesus recebemos a plenitude de tudo. Gente, quero convidar você também a toda vez que você vier para a igreja, venha tendo em mente de que você é um instrumento vivo de Deus, que existem pessoas aqui que precisam às vezes do teu abraço, precisam de você olhando. Quem já veio aqui para a igreja e simplesmente parou para observar a feição de cada membro da igreja e ver se está todo mundo bem? Será que tem alguém abatido? Será que alguém está esperando? Será que Deus está esperando? Caramba, vai lá falar com aquela pessoa ali que ela não está bem. Pergunta se está tudo bem com ela, dá um abraço nela, vê como que você pode ajudar ela a ser bênção na vida dela. Sabe, quando Jesus ele é o centro das nossas vidas, a gente tira o foco, né, das nossas necessidades pessoais. Por que isso, gente? Porque a gente sabe que Ele é o centro das nossas vidas. E tudo relacionado a mim está sendo sustentado por Ele. Eu confio inteiramente e plenamente que o meu Jesus, Ele é o Senhor da minha vida.
Ele tem o senhorio sobre a minha vida. Quando a gente entrega a nossa vida a Ele, Ele se torna o centro da nossa vida. Ele tem o cuidado sobre todas as áreas das nossas vidas. Porque eu sei disso, eu posso olhar para o próximo. Eu posso olhar para as pessoas, eu posso olhar para as necessidades das pessoas, sabendo que eu posso sim ser um instrumento de Deus para suprir as necessidades das outras pessoas, porque Ele está suprindo cada uma das minhas necessidades. Amém, gente? E é sobre isso aí. E ela finalizou com um trechinho do nosso vídeo, né? Da igreja que eu vejo, o vídeo que o Fragale escreveu. A igreja que Deus quer que nós sejamos, né? Tudo que Deus colocou no coração dele. E uma parte desse vídeo ele fala: a igreja que eu vejo é uma igreja onde as pessoas abrem mão do pensamento que gira somente em torno das necessidades, desejos e carências pessoais e passam a pensar em termos de eternidade. A pergunta que permeia os corações, ou como ela falou, né, a Nanda falou, a pergunta das pessoas que têm Jesus como centro de nossas vidas é: o que eu posso fazer nessa vida que terá repercussão pela eternidade? O que hoje a gente pode fazer nessa vida que vai ter uma repercussão pela eternidade, church? Quando a gente tem Jesus no centro das nossas vidas, a gente entrega a nossa vida por completo a Ele e passa a transbordar de tudo aquilo que a gente tem recebido dEle. Amém, gente? Isso aí. Uau, que palavra, né? Nossa, essa palavra falou muito comigo. Eu lembro que a Ananda foi pedir para eu fazer aquela imagem e ela estava tentando me explicar, né, uma prévia do que seria a palavra e eu não estava conseguindo entender. Lembra? Ela teve que ficar explicando, aí quando eu entendi foi assim, uau, aquele emoji do cérebro explodindo assim. Uau, gente, que faz muito sentido isso, muito genial. Eu sou uma pessoa que faço um monte de checklist mental. Né? Acordo, o que eu vou fazer hoje? Vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou lavar a louça, vou lavar a roupa. E aí eu sempre aprendi, né? Jesus é a prioridade, é o primeiro. Então eu acordo, meu devocional, orar, e depois vou fazer o resto do meu dia. E com tudo que você falou nessa palavra, eu fiquei, gente, não é isso, né? E às vezes eu senti um peso quando às vezes eu esquecia de fazer o devocional, ou esquecia de falar com Jesus assim que eu acordava. E depois eu ficava, desculpa, Jesus, eu esqueci, desculpa. Mas não, Jesus, ele está em todos os meus checklists. Cada linha do meu checklist, ele está ali no meio, sabe? Às vezes a gente separa a nossa vida em gavetinhas, né? E agora eu abro a gaveta, a lei esposa, e fecho. Agora é a gaveta, a lei estudante, fecho. Agora é a lei na igreja, fecho. E geralmente a gente deixa Jesus, às vezes só na gavetinha da igreja, talvez. E a gente esquece que em todas as gavetinhas que a gente abre, em cada esfera da nossa vida, Jesus está lá. Jesus tem que ser o centro. Então, eu como esposa na minha família, Jesus é o centro. Né? Eu trabalhando como profissional, Jesus é ali o motivo, me dando força para eu ir trabalhar e me dando um propósito para eu fazer aquele trabalho. Sabe, eu estou ali estudando, Jesus tem um propósito ali para mim, Ele é o centro da minha vida. E que coisa mais deliciosa na nova aliança, que a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós. E a gente pode conversar com Ele o dia todo, em tudo que a gente está fazendo. Né? Eu estou ali no supermercado, Jesus, será que eu compro isso? Jesus, o que eu faço de janta hoje? O que eu vou comprar? Sabe, tipo, Ele dá instrução para a gente a cada hora da nossa vida, o tempo todo, 24 horas por dia. Ele está ali morando, habitando dentro de você. E a gente tem que usar isso, né? Jesus é o centro da nossa vida. E quando Ele realmente vira o centro, tudo muda. Tudo muda, né? A Ananda comentou 3 pontos, mas muitas coisas mudam, né? Muita coisa. E esse negócio aí do descanso, né, gente? Parece ser piada, mas como é difícil descansar. Gente, essa semana mesmo eu estava passando por uma dificuldade que eu estava ali tentando me esforçar para resolver. E aí eu lembrei que Deus me lembrou, né? Que Ele já tinha falado para mim que já tinha resolvido aquilo. E eu estava ali tentando com a minha própria força, tentando resolver aquilo. E eu fiquei, uau,
não é para eu fazer nada. Ele já prometeu para mim que ele ia cumprir, que ele ia fazer aquilo, e eu estava ali me esforçando para fazer algo que eu não precisava fazer, né? O descanso no sábado. Como é bonito isso, e às vezes a gente tem dificuldade de descansar, porque a gente tem dificuldade de tirar a gente do centro e deixar Jesus no centro, né? E o último ponto, que é exatamente isso, que a gente sai do centro. Às vezes a gente está ali tão afogado nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, que parece mesmo que a gente está ali tentando ir para a superfície, nadando, se afogando, que a gente não consegue ver o fim do túnel, porque a gente está só ali olhando para mim, olhando para a minha emoção, não estou bem, estou sentindo mal, eu só fico olhando para aquilo. E eu esqueço que tem uma coisa muito além disso, né? Quando eu chego à superfície, tem algo muito melhor. E aconteceu isso comigo também. Eu tenho vários exemplos na minha vida, né? Mas teve um dia que eu estava tão mal, fisicamente, emocionalmente, que eu estava só assim pensando em mim, que eu estou mal, que eu estou mal, que eu estou isso, que eu estou aquilo. E ia ter um evento aqui na igreja, o Appreciation Night. E eu ia servir. E eu estava assim, pensando mil motivos de falar, Nanda, eu não vou. Eu não estou bem. Estava só assim, pensando em mim. Mas aí eu vim. E quando você chega aqui, você vê pessoas maravilhosas. E aquela energia. E você pode servir pessoas. Você pode ser bênção na vida das pessoas. E aí você para de ficar só pensando em você. Só naquela emoção, só naquela coisa que estava te fazendo se sentir ruim. E tudo se transformou. Nossa, foi uma noite maravilhosa. A gente se divertiu tanto, a gente recebeu tanto, né? Pessoas foram bênção na minha vida, eu fui bênção na vida de pessoas. E aí, no fim do dia, eu fiquei... Aqueles problemas que eu estava ali struggling, pareciam ser tão pequenos, que não eram mais tão importantes, sabe? Porque Jesus é o centro, não é para eu ser o centro. Então, não preciso me afogar naqueles meus sentimentos, naquela depressão, naquela tristeza. Tem algo além, né? Jesus tem algo a mais para a gente. E quando a gente se coloca numa posição de amar, né? O amor ágape, o amor incondicional, amar as pessoas. Cara, isso é incrível, isso é maravilhoso. É isso. Amém, gente. Foi maravilhoso, né? Essa retrospectiva, que essas palavras, que tudo que o Espírito Santo falou no meu e no seu coração permeie e frutifique em nome de Jesus. Amém.